Galera, o último resultado, né, da seleção brasileira, que foi a estreia da Copa América, não teve boa repercussão em toda mídia esportiva, né, e principalmente a imprensa argentina também tem falado muito sobre o momento da seleção brasileira, não tem apresentado bons jogadores, não tem apresentado bom futebol, né, e mais uma vez a seleção brasileira não consegue vencer um jogo onde a seleção brasileira é muito superior. Seleção brasileira perdendo também muitos gols, isso daí tem preocupado bastante. E assim, eu tenho minhas dúvidas se essa seleção é capaz de chegar numa final e vencer a Copa América. Essa é a minha dúvida. Deixa nos comentários aí, galera, se vocês já acham que a seleção brasileira do Dorival Júnior tem chance de ser campeão da Copa América. Na minha opinião, a seleção brasileira com esse futebol que tá jogando não tem chance de ganhar nada. Essa é a minha opinião, jogando desse jeito não. Não tá nem entre as três melhores. Jogando esse futebolzinho que jogou, tem jogado. Mas se a seleção brasileira subir de produção, alguns jogadores mostrar melhor futebol, acredito que tem chance sim. Vamos acompanhar aqui a imprensa falando tudo sobre a seleção brasileira. Com a seleção brasileira. Mediante o que a seleção brasileira está apresentando, né? Que apresentou, ou que não está apresentando, né? Contra os Estados Unidos. Na seleção brasileira apareceu o Tonhão da Fiel atrás de você. O Tonhão. É mesmo, rapaz, olha só. Não é que o homem tá aí? Não, mas atrás de vocês aí, ó. Ah, é o Vini Júnior. É o Vini Júnior. Mas o que o Tonhão da Fiel tá fazendo aqui? Isso é assunto de seleção brasileira. Os caras estão querendo colocar o Tonhão da Fiel como treinador da seleção brasileira já? É isso? Me deu um susto, O que é isso? Ah, não. Tá cedo pra ele. Olha, o negócio é o seguinte, Zinho. Tem um outro português que podia estar. Mas deixa pra lá, O torcedor do Palmeiras não quer nem saber dessa conversa. Quer nem saber dessa conversa. Deixa o homem lá. Ele disse que a seleção dele é o Palmeiras. Foi seu discurso? Certo, Minha seleção é o Palmeiras. É isso, certo. vai ficar lá. O negócio é o seguinte. A gente tá de cabelo em pé porque a gente começou a fazer conta aqui. Você vê que o Pascoal é ruim de conta. Meu Deus do céu, o bloco passado mostrou isso. Mas para fazer conta agora não é muito complicado não, Pascoalzinho e Breler. Com esse jogo de ontem, vamos lá, vamos fazer uma continha aqui. Se o Brasil empata com o Paraguai, 2 pontos. tudo que o Paraguai quer é um empatezinho com o Brasil, certo? E a característica do jogo de ontem parecida, só que o Paraguai é melhor que a Costa Rica. Entendendo onde você vai querer chegar. Ainda vai oferecer um risco. Aí o Brasil vai ficar com 2 pontos, o Paraguai com 1 pontinho. Estou imaginando que a Colômbia vai ganhar da Costa Rica. Vai para 6. Vai a 6, classificou. Acabou, o Brasil já vai ser segundo se classificar. Aí você chega na última rodada, se o Paraguai vencer a Costa Rica, é possível. O Paraguai vai a 4. Se a Costa Rica vencer o Paraguai, a Costa Rica vai a 4. E o Brasil, obrigatoriamente, terá que vencer a Colômbia. Porque se ele empatar com a Colômbia, ele vai a 3 pontos. Se tiver um vencedor entre Paraguai e Costa Rica, esse vencedor vai a 4. Um abraço, Brasil. O jogo contra o Paraguai virou decisão. Virou decisão. Virou decisão para não esperar a última rodada. Tem seleção para ganhar os 2 jogos? Tem. Tem jogadores, né? É. Pra ganhar os 2 jogos? Tem. E aí eu vou de novo falar o que eu falei não é comparando, o Santos também é a história do Santos é uma seleção. Sim. Não o Santos do momento. Não no momento. Mas a história do Santos, eu que tive o privilégio de viver ali 1 ano e 7 meses na Vila, uma Tá vendo como honra. você me ganha? Tá vendo que eu tô do seu lado? Uma honra mesmo. Pisar na Vila Belmiro, quem não se arrepia ali, quem entra lá no museu lá e vê toda a história, é incrível, é incrível. Mas voltando à nossa seleção, que eu amo muito também essa camisa, amo mesmo, e o Zagallo me ensinou mais ainda a amar essa camisa, a respeitar e a ter orgulho de vestir, e eu vesti ela durante 60 jogos, né? Ganhou um título mundial aí, né? Que pouca gente sabe, né, Zinho? Mas ganhou um título mundial aí. Tem jogadores pra... E eu me iludi. Tô nessa também. Porque a chegada do Dorival, os 2 jogos que fez contra a Inglaterra Quem não se iludiu? Todo mundo se iludiu. Não, se iludi. Eu não me iludi, né? Na verdade, assim, eu fiquei empolgado. Vou mudar a palavra. Eu me empolguei. Eu me empolguei mesmo. E eu adoro o Dorival, né? Então, assim, torci muito, vibrei e achei muito legal como o Brasil jogou contra essas 2 seleções que elas são apontadas como potências no momento. São testes que o Brasil não está acostumado a ter em data FIFA. São favoritos, esses 2 são favoritos na A Euro. nossa joia, o nosso garoto fazer o gol lá em Wembley, moleque, né? 17 anos, eu empolguei. A gente tem essa mania também, a gente empolga logo, né? Eu também empolguei. Eu me empolguei. Isso é carência, gente. Pode ser isso. Aí, os amistosos agora.
Não foi legal. Contra o México, o menino salvando de novo. Os caras estacionaram um ônibus lá na frente, linha de 5. Aí o Brasil não vai encarar isso pela frente. Muitos jogos. Ninguém. O Dorival falou na coletiva. É difícil, você pega aí algumas seleções que vão para cima, que vão encarar o Brasil, mas a maioria respeita. Ainda respeita muito. Então eu mesmo aqui ontem paguei mico, né? Eu falei 4-0 Brasil. Meu resultado foi logo assim. Eu falei que por menos de 3 não ia nem torcer. Pô, aí tô vendo. Gente, a Costa Rica é uma seleção, não a Costa Rica que já jogou Copa do Mundo, etc. Então a gente tá falando. E contra o Brasil 2 vezes. Exatamente. 2 ou 3 vezes Copa 3 do Mundo? vezes, né? 3 vezes na Copa do Mundo. Foi em 90, o Brasil ganhou de 1-0. Em 2002, o Brasil ganhou de 5-2, não, né? Em 98 jogou, 98 jogou também. 98 não. Duas vezes. 90, duas vezes. 90 e... 90 e 2002. É isso aí. 1-0 e isso. 5-2. Isso. E 2018? Fase de grupos, né? Fase de grupos. Fase de grupos. 2018. 2-0, jogo enroscado até o final e Keylor tal. Navas pegando muito. Isso, aí o Brasil conseguiu achar um 2-0 ali. Verdade, são 3 confrontos, 2018 também. Mas é uma seleção, essa seleção da Costa Rica, é uma seleção de novatos. Né? Uma série de muitos atletas jogadores com feição de garotos, né? Exatamente. Deixa eu falar uma coisa que vocês, por favor, que eu queria ser entendido. O Pedro fez uma falta. Mas faz. Quando eu falei que o centroavante tem que ter um centroavante para definir jogo, não, porque vai levar e tal, jogava o Pedro com o Endrick por dentro. Você viu quantas bolas atravessaram? Só você contar. Quantas bolas atravessam na frente da pequena área aqui, ó. Faltou aquele pezinho, né? O pé. Mas tinha 2 no banco. Vou fazer um outro questionamentozinho. Não indo contra você, não, que eu não gosto de fazer isso. Não, eu disso. Mas assim... Tinha 2. Você está falando do Pedro. O Evanilson e o Endrick. Estavam no banco. O Evanilson não é um centroavante como é o Pedro. Mas é mais centroavante do que o Vinícius, do que o Rodrigo. O Rodrigo. Para mim, o protagonista da seleção brasileira é o Rodrigo. Por enquanto é. O protagonista da seleção brasileira, ele encara a responsabilidade. O Rodrigo, eu sou um cara que já gosto dele naturalmente e na seleção brasileira vejo que ele tem umas responsabilidades. Ele botou na cabeça dele a responsabilidade e está cumprindo. O que o Dorival Júnior fala que ele viu ainda coisa boa na seleção brasileira é porque a defesa do Brasil não foi mediamente testada. Né? Não foi nem testada a seleção brasileira. Acho que ele encontrou a defesa, que era um problema que ele tinha. Só foi colocar o Militão ali do lado do Marquinhos. Parece que eles já jogaram um pouco juntos, né? Eles já se conhecem na seleção brasileira, então não ia ter dificuldade nenhuma. Eu sei que o Dorival gosta do Beraldo, gosta da saída de bola do Beraldo, mas o Militão e o Marquinhos compõem melhor, até porque o Militão é mais alto do que o Beraldo e tem uma situação de bola aérea que pode ser vivida. Ponto. Mas não abrir mão dos 3, só abrir mão dos 3 volantes a partir do 36º minuto do segundo tempo. Demorou para mexer. Até os 36 do segundo tempo, 3 jogadores. 3. Aí o que você faz? Obriga o João a sair, aí abre um buraco no meio. Entendeu? O Bruno tem que sair, porque eles têm que buscar jogada. Eles têm que buscar o jogo, tem que aparecer alguma coisa. E aí fica o Rafinha. Assim, parece que é proibido mudar de posição na seleção brasileira. O Rafinha só aqui. O Vini Júnior só aqui. Aí os caras encaixotaram o Vinícius Júnior. Não teve jogada pro Brasil. Como o Arana não consegue passar porque o Vinícius Júnior tá segurando a bronca, o Savinho entrou muito bem. Aí, ó, o Savinho entrou no lugar do Vini Júnior e o Endrick no lugar do Rafinha, substituições 25 do segundo tempo, né? Já foram 25 do segundo tempo. Aos 38, eu errei, pensei que fosse meu relógio era 36, foi aos 38 ele tirou o volante. Já coisa bem no fim aos ali. Aos 38 ele tirou o volante. E os 3, o Paquetá, o João Gomes e o Bruno, certo? Sim. Porque quem vinha buscar o jogo, na verdade o Paquetá saía com a bola dominada. O melhor lance do Brasil teve o Paquetá botando a bola na trave. Foi o lance mais claro de gol. Depois teve aquela cabeçada contra que o goleiro, o goleiro pegou, quase que os caras entregaram. Eles estavam prontinhos para entregar o ouro pro bandido. Primeiro tempo tem uma jogada do Rodrigo, baita lançamento do Rodrigo pro Rafinha, né? Que ele sai ali na frente do gol. Não sai o gol anulado, bem anulado, a gente não vai discutir o gol anulado, foi bem anulado.
Porque se a bola passa pelo jogador ali, ó. Se a bola passa pelo jogador da frente, ó, ele podia entrar e fazer o gol. Mas como há o toque do jogador brasileiro, vale a partir daquele instante uma jogada. E a partir daquele instante há um impedimento. Mas o Brasil jogou muito pouquinho, né? Foi. Jogou muito pouquinho. Como o Zinho, sabe que a gente... o Zinho falou há pouco que o Brasil vai enfrentar eternamente esse tipo. Vai jogar contra o Paraguai, você acha que os caras vão jogar... Todo mundo sorrindo. Mas é isso, o Paraguai, se pensar bem, ele joga pelo empate contra o Brasil. Quanto que a gente está fazendo aqui? O Paraguai joga pelo empate. Sim. O Paraguai está bom empatar com o Brasil. Vai ter chance de classificação. É que o Paraguai perdeu bem perdido na Colômbia, né? A Colômbia fez o jogo foi 2-1. Mas que a Colômbia fez 2-0, depois botou a mochila no chão. Sim. E aí já começou naquela. Mas a Colômbia joga mais que o Brasil, hein? Rapaz, joga não? Vou falar uma coisa. Colômbia joga mais que o Brasil. No momento, eu não gosto muito de falar essas coisas que pode... Eu não gosto de falar essas coisas que pode virar fofoca. Você não vai falar isso, não? Vou falar. Fala aí, fala. Não, peraí, você vai entrar nessa? Você vai entrar nessa? Vou falar pra você. Vocês viram que jogou o Rames Rodrigues? Eu sabia que ele ia falar isso. Não, vocês viram. A senhora viu? O senhor viu? Hein? Rames Rodrigues não é do ramo futebol? Fala a verdade. Do ramo do futebol na seleção da Colômbia, né? Ele treina no São Paulo. A minha versão do Rames Rodrigues é assim, ele treina no São Paulo para jogar na Colômbia. Ele ganha 1.000 cruzeiros por mês no São Paulo para treinar. Porque o jogador de futebol é a única profissão do mundo. É a única profissão no mundo. Que a única profissão no mundo que você ganha para treinar. Se o São Paulo quiser, pela metade disso, eu vou treinar lá, não tem problema. Não, metade disso eu tô indo lá treinar. O São Paulo tá... Vou contar um segredo pra você. Cada jogo desse bom, o São Paulo fica felizão. Porque aí pode vender, vai que aparece um time norte-americano pra contratar o Rames Rodrigues. Isso pro São Paulo, olha o sorriso. O Casares tá vendo o jogo e dá assim. O São Paulo não olha isso. É verdade, o São Paulo não olha isso com a expectativa de, olha, tá rendendo lá, quando chegar aqui vai voar aqui. Não, rende lá pra quando chegar aqui, ó. Mas é curioso, né? Porque o Rames Rodrigues é o inverso do Vinícius Júnior. Arrebenta na seleção e não entrega no clube. O Vini Júnior tá carregando essa pecha já e, de fato, não foi bem de novo, ainda tá devendo na seleção, mas é incrível como o Brasil aproveita mal o Vinícius Júnior. O Vini Júnior... Acho que o Vinícius Júnior é uma questão mais do coletivo da seleção que ainda não se acertou, ele é vítima disso, do que necessariamente a parcela dele de culpa. Como um cara que é candidato a bola de ouro. Não, tem a responsabilidade dele, isso é inegável. Algumas jogadas ontem que ele tentou no individual não funcionaram, mas para mim a grande responsabilidade do Vinícius não dar certo na seleção é a forma como ele é encaixado no sistema e desde o Tite. O Tite é o técnico que lança o Vinícius Júnior na seleção. Muitas vezes a gente viu o Vinícius Júnior marcando lateral, recuando, fazendo um jogo burocrático e totalmente diferente do Real Madrid. A expectativa quando chega o Diniz. Olha, o Diniz é um cara que entende o ser humano, que entra na cabeça dos atletas, que tenta fazer o que o jogador se sente confortável. Também não funcionou e o Diniz até pecou em alguns momentos, até meio perdido em como encaixar o Vini Júnior e em momento algum ele demonstrou ali um interesse em fazer a seleção jogar em função do Vini Júnior. O maior interesse foi fazer a seleção jogar em função do Neymar. E agora, com o Dorival... o Dorival é o cara do aspecto humano, até parecido com o Ancelotti nesse lado, da conversa com o jogador... E a mensagem que passa ao tirar o Vini Júnior com 25 minutos do segundo tempo é de que ele é só mais um na seleção. E eu entendo, não era o jogo legal dele. Se não estava bem, tudo bem substituir. Ninguém tá legal, tem que deixar o Vini Júnior o tempo todo. Ninguém é intocável, mas a gente já cansou de ver o Vini Júnior em jogos no Real Madrid, até o minuto 40, ou até mesmo nos acréscimos, apagado, num lance vai lá e decide, porque tem qualidade e tem estrela para isso. E o Vini Júnior... ele não se sente tão confortável na seleção como se sente no Real Madrid. Mas ontem ele não está confortável mesmo. Tinha um para marcar, um sobrando e o outro fechando aqui na diagonal. Todo mundo no Três na linha dele. Ou eu vi jogo diferente de vocês? Exatamente. E quando ele recebia a bola do lado esquerdo, por estar marcado e pelo jogo condicionado da seleção, era sempre levar para o meio. O Vini Júnior no Real Madrid é o jogador que leva para o fundo e para um contra um, que vai para o espaço. Aliás, o Paquetá faz uma jogada dessa de drible no fundo, que a bola vai no Arana, que o goleiro depois faz uma linda defesa. O Paquetá dá um drible curtíssimo junto à linha de fundo. Então, agora o pessoal reclamou muito também do campo que tem 100 por 60. Isso. Porque o campo de futebol hoje não é aquele campo que você jogava, não. Hoje tem 105 por 65. Essa é a dimensão FIFA.
Para esse torneio, alguns campos são menores porque são utilizados no futebol americano. Então tem 100 por 60. Você tira 5 metros da largura e 5 metros... Não é pouca coisa não como fica o campo. Olha como fica o campo. O campo ali em cinza é a dimensão tradicional, normal, padrão FIFA, ok. A dimensão da Copa América, rapaz, isso aí para quem quer defender é uma benção. Isso é para quem quer fechar a casinha, estacionar o busão lá atrás. Aí o cara consegue botar 3 para marcar o Vinícius Júnior e ainda não tem espaço. Porque normalmente, quando você tem um cara como um Vinícius Júnior que abre o campo e joga a marcação para cima dele, algum setor vai estar desmarcado. A virada de jogo vai pegar descoberto. Sensacional. Toca aqui, ó, Rafinha, já fica aberto do outro lado, tá? Tem jogadores de qualidade, bate num pé de um Bruno Guimarães, ele não tem uma fatiada do outro lado? Agora, ó, o campo aí, e sai, os jogadores estão com razão de reclamar. Complicado, hein, Zinho? Olha, e vai ser assim também contra o Paraguai? Não, o campo é o mesmo. O campo, Parece que os caras não estão jogando com um goleiro e 10 na linha, não. Você sabe que só tem uma coisa. Fala, Pascoal. A imagem do jogo, se puder depois passar a imagem do jogo, vai ver. O que me parece é que a linha lateral fica muito próxima da linha da grande área. Vocês já repararam isso? A linha lateral... Olha a linha lateral como é perto da linha da grande área. Sabe uma coisa que eu percebi também, Pascoal, na transmissão? Será que não tinha que diminuir também a linha da grande área? Os laterais aqui da parte de baixo do vídeo, né? Os laterais aqui da parte de baixo do vídeo. Você não vê um jogo normalmente, mesmo com a tela aberta, você não vê os caras de corpo inteiro e tal, só quando você abre muito e tal. Ontem... Você vê eles de corpo inteiro ali na lateral, você fala, cara... Filmando aqui, mas os caras... Mas tá pegando ali, os caras aparecendo. O que mostra que é uma... não é desculpa esfarrapada, não. Não, é considerar. Não é o principal problema. É um dos. É uma das dificuldades que a seleção teve hoje, teve ontem, foi essa. Mas assim, vamos lá. Também não é nenhuma novidade. Porque já não foi assim contra a seleção norte-americana lá? Não, contra o México, contra a seleção. Já não foi assim contra o México? Os dois jogos. Os dois jogos. Então, ontem foi o terceiro. Isso. Você tá jogando numa situação dessa, bom, eu tenho que arrumar meios aqui. Não, só tem uma coisa que... Eu tenho que me virar nos 30. O Zinho falou ontem, e o Zinho tem uma visão na frente de... Vê na frente de todos. Né? Ele falou assim, para jogar nesse formato, tem que botar o Endrick de centroavante. Porque nesse formato, o que o Brasil fez? Dá uma olhada, se você vê o jogo inteiro, tem 5 jogadores plantados na frente da área. É só você contar. Olha ali, você vai ver. São 5 jogadores plantados na frente da área, uma linha de 4 na frente desses 5, e só um para ficar, para pegar um... E quase 5-4-1, defendendo. Eles não tinham nenhum interesse pelo contra-ataque. Zero interesse pelo contra-ataque. Veja como flutuava a seleção brasileira. A seleção brasileira, às vezes, tinha 5 jogadores aqui, na frente da área, para tocar a bola, mas não entrava. A seleção brasileira não entrava. É falta de qualidade do jogador brasileiro? Não. É que não tem espaço para jogar. Os caras diminuem espaço, tomam a bola. Diminuem espaço, dão um bico por trás. E o Brasil ficou sem essa jogada. Porque o Brasil não teve profundidade. Entrou o Savinho, melhorou um pouquinho. Por quê? O Savinho vai para 1 contra 1, vai rabiscar os caras, entendeu? O que a gente esperava do outro lado, do Vinícius Júnior. E aí, se tem um centroavante, um cara que vai brigar com a zagueirada, você já tira pelo menos um para ficar na sobra e o outro para ficar na marcação. Então, você já tirou 2 aqui desse monte de 5, você vai ficar com 2 preocupados com o centroavante. Né? Eu estou elogiando você que ontem você falou isso aí e foi o que aconteceu ontem no jogo. Estou até assustado, mas tudo bem. Você estava esperando mais? Ele está buscando uma aproximação contigo. Eu acho que o fato dele ter perdido eu vou ter que concordar o Porto Seguro agora dele aqui, que era apresentadora só hoje, amanhã ela volta, né? Ele está tentando a aproximação contigo. Mas o que ele está falando na imagem aí. Olha lá. Aí, Pascoal. 3 e 2, 5. Tá vendo a linha de 5? Aí você vê, a seleção brasileira está em cima da seleção da Costa Rica? Tá, mas dá uma olhada, tudo por dentro. Você tá vendo? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 por dentro. Ali na esquerda não tem ninguém. Não, ninguém vai ocupar o lado. Exatamente. Por quê? Num campo curto, é como jogar futebol de salão. As jogadas de futebol de salão são muito concentradas por dentro. E aí, por ser um campo pequeno, você vai fazer o seguinte, você vai ter que tentar. Aí é a iniciativa do jogador. Aí eu posso tirar das costas do treinador da seleção brasileira e passar um pouquinho de responsabilidade para o jogador. Porque o jogador brasileiro é capaz de um drible. O que desmonta esse tipo de jogada?
O Zinho jogou, sabe disso. É 1 contra 1 o drible. Um drible você sai na frente e aí você consegue tirar o adversário. A tabela rápida, 1, 2 e passa para receber. Toque e passa para receber. Né? Mas sem inventar. Sem inventar letra, sem inventar chaleira, sem ficar inventando. Toca e passa. Toque. Primeiro faz o gol para depois achar de jogar bonito. Ganha o jogo. Então, isso faltou para a seleção brasileira. O individual. O 1 contra 1. Eu não vou tirar. Eu sei que tem gente que fala, tá vendo? Está protegendo o técnico da seleção, Dorival é o protegido da imprensa. Não é questão de proteção o Dorival. Não é questão de proteção. É questão de que também falta para o jogador brasileiro. O Mauro Naves, onde está aqui o Breile, fala todos os dias. Se esses caras da seleção jogassem o que eles jogam nos clubes, ia ser difícil ganhar da seleção brasileira. Mas por que não jogam, Pascoal? Essa é uma questão que o técnico tem de tentar resolver. Porque quando a gente tem um jogador do nível do Vinícius Júnior, por exemplo, que está jogando o que joga no Real Madrid, não pode ser normalizado ele... não estava numa noite boa, só mais um, ou sente o peso da camisa. Faz parte do treinador buscar as explicações para isso. Eu lembro o Messi na seleção argentina. Por anos, muitos anos, foi taxado como jogador ali de clube, só jogava no Barça, só se sentia bem. Foi vaiado numa Copa América na Argentina. Foi. O Messi foi vaiado na Argentina. E Argentina. Muita gente dizia que ele não tinha um espírito de argentino. O que o Alejandro Sabeja, quando assume a seleção, faz? Ele de cara dá abraçadeiro de capitão pro Messi. Ali parece que eles... olha a responsabilidade. As pessoas confiam de fato que eu sou protagonista da seleção. Mais do que isso, ele... Galera, a realidade é que a seleção brasileira não tem um líder, não tem... Danilo pra mim não é líder, muito mimimi, tava discutindo com o torcedor que tava criticando a seleção brasileira, como o torcedor não pudesse fazer isso, que o torcedor ele paga o ingresso, ele vai no estádio, ele tem o direito de xingar, fazer o que ele quiser dentro do estádio, ele não pode chegar perto do jogador e fazer. Na arquibancada ele faz o que ele quer. Essa geração dessa seleção é uma geração muito ruim, é uma geração que não tem identificação nenhuma com a seleção, os caras não têm identificação. Os caras tá ali, mas é a mesma coisa que nada. Entendeu? Os caras querem estar no clube, cara. É uma seleção brasileira que não consegue se encontrar em campo. Nos clubes eles jogam, não vou dizer que todos os jogadores que estão ali jogam bem nos clubes. Muitos jogadores ali tá bem meia boca. Bem meia boca em seus clubes. Você pegar ali, você contar nos dedos, você vai ver que estão bem meia boca. Jogando em seus clubes. Só estão na seleção porque joga em time grande. Porque senão não estaria na seleção brasileira. Isso daí você pode ter certeza. Muitos desses jogadores que estivessem jogando no Brasil não estariam na seleção. Então assim, seleção brasileira hoje eu tenho que concordar com o que muitas pessoas falam. A seleção brasileira é muito ruim. Nos últimos anos eu acho que é a pior seleção. É a pior seleção. Não tem como culpar só o Dorival e tal. É a seleção que é ruim demais. Ruim demais. Os caras chegam no gol e não conseguem fazer. É muito ruim essa seleção. Você pegar um ou outro aí, que é bom e tal, beleza, o resto não tem. Vinícius Júnior só resolve no Real Madrid. Porque na seleção, até hoje, desde quando ele chegou na seleção, não vi nenhum jogo dele que chega nem próximo da atuação dele no Real Madrid. Aí agora é o seguinte, a seleção brasileira tem esse jogo contra a seleção do Paraguai. O Paraguai, obviamente, sabe que a seleção brasileira tá frágil. Frágil. Essa é a verdade. A seleção já empatou o primeiro jogo. Os caras não tá bem. Não pontuaram ainda. Perderam, levaram uma pancadinha aí da Colômbia. Então agora os caras vão fazer o quê? Vão querer segurar o empate. Porque se chegar um empate, a seleção do Paraguai no jogo contra a Costa Rica pode se classificar. Pode se classificar com empate com o Brasil. Aí vai ter que secar também o Brasil contra a Colômbia. Mas a seleção do Paraguai, com toda certeza, vai tentar tirar o empate a princípio. E se o Brasil abrir espaço, pode ter certeza que o Paraguai vai guardar e vai tentar sair com a vitória. Agora vamos ver como que o Dorival vai montar o time. Na minha opinião, o Endrick deveria ser titular nessa seleção. A seleção brasileira tem que jogar com o jogador referência na frente. Não tem condições de jogar do jeito que a seleção jogou. Tem que ter um cara para poder dar trabalho o sistema defensivo da equipe do Paraguai. Não tem como jogar desse jeito. Não tem como, não deu certo, não tem dado certo. Tem que dar passagem pro Endrick. Tem que dar passagem pro garoto jogar como titular. Essa é a minha opinião, pelo menos para testar, né, para ver se a seleção brasileira vai conseguir desenvolver mais.
E um cara também que chega na cara do gol e faça o gol. Então, na minha opinião, o Endrick deveria ter essa oportunidade no time titular. Não que eu acho que ele tá sendo um jogador muito acima na seleção brasileira, porque não tá. Ele fez os gols dele, mas não tá jogando isso tudo. Essa é a minha opinião. Deixa nos comentários a opinião de vocês, que é muito importante para o nosso canal.